Amados irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que quero convidar você, mais uma vez, para a meditação na gloriosa Palavra de Deus, que hoje tem como tema 7 coisas ruins das quais Cristo Jesus nos libertou quando nós o aceitamos como nosso Salvador. Sabemos que Cristo libertou de muitas coisas. Por que o número 7? Porque o número 7 é o número pleno. Nessas 7 aqui, nós vamos observar que Cristo realmente é o nosso libertador. Portanto, não há outro igual a Ele, conforme está escrito na sua santa e preciosa palavra. A primeira coisa a qual Cristo nos libertou foi do pecado original e do legalismo religioso. Pecado porque todos nós nascemos com o coração propenso ao pecado. E, mediante o legalismo, as pessoas se acham no direito de impor certas posições para os pecadores, dizendo que se a pessoa cumprir aquelas legalidades, alcança a libertação do pecado. Todavia, nós sabemos que só há uma maneira de nós sermos libertos do pecado e do legalismo religioso. É através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Quando nós cremos em Jesus, nós descobrimos esta verdade e passamos a ser livres do legalismo e também do pecado, da condenação do pecado, da influência do pecado, e seremos um dia salvos da presença e do corpo do pecado. Tanto que diz Gálatas 5:1, diz o seguinte: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes na liberdade, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Você que alcançou a libertação, a liberdade, por meio da fé em Cristo, não volte ao legalismo, não volte ao passado, à velha vida de pecado, tornando-se escravo novamente. Não seja como diz Pedro: porca lavada volta ao lamaçal e o cão ou o cachorro volta ao seu próprio vômito. Você e eu, nós que já aceitamos Jesus, somos livres, diz aquele da nossa harpa cristã. Ele nos libertou para nunca mais pecar, para nunca mais sermos escravos do pecado. Glória a Deus. Segunda coisa ruim da qual Cristo nos libertou é da condenação do pecado. Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para você, meu irmão. Você que já aceitou a Jesus como seu Salvador, não fique preocupado sobre o futuro, porque Jesus já te libertou, já nos libertou, para nós sermos livres e um dia ouvir o toque da trombeta do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A terceira coisa ruim da qual Cristo nos libertou é da morte eterna. Romanos 8:2 está escrito o seguinte: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Cristo nos libertou da morte eterna. Ele disse que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna.
não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que bênção, que maravilha nós podemos alcançar a gloriosa libertação para vivermos uma vida perene com Cristo. Já começamos a desfrutar aqui, mas a coisa mais gloriosa ainda está por vir, que é logo depois do arrebatamento da igreja. Nós seremos transformados e estaremos aptos para desfrutar esta gloriosa bênção ao lado de Cristo no céu. Aleluia! Da quarta coisa, da coisa ruim que Cristo nos libertou quando nós o aceitamos, é do mundanismo. O que é o mundanismo? O mundanismo é toda essa aparência que o mundo nos apresenta. As festas, as farras, bebedeiras, o carnaval, os prazeres que a nossa carne gosta, é isso que faz parte deste império do mundo cujo príncipe é Satanás. O mundo, conforme criado por Deus, ele é belo, a natureza é bela, tudo que Deus criou é bom e aceitável. Mas devido ao pecado, Deus colocou o homem fora do jardim por causa do pecado. Perdeu a liderança que tinha por causa do pecado. Perdeu a semelhança de Deus por causa do pecado. Ficou com uma imagem apagada, mas esta imagem ela pode ser novamente mudada. E o homem passa a ser novamente, alcançar novamente esta mesma bênção que Adão teve antes de pecar, lá no Jardim do Éden. Glória a Deus. Então, por isso Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja bem, meu irmão, que os conflitos começam na mente. Começa aqui, na nossa mente. É por isso que a Bíblia recomenda nós termos o capacete da salvação, para que nós possamos alcançar a vitória diante dos conflitos, dos embates da vida, da batalha espiritual que nós travamos. Diz Paulo que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades do mal. Portanto, a nossa luta é uma luta cotidiana. Nós temos que estar sempre lavados no sangue de Cristo, vestindo as armaduras de Deus, tendo o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, as botinas da salvação, para não sermos atingidos pelas setas do nosso adversário. Glória a Deus para todo sempre. Outra coisa que Deus nos libertou quando aceitamos Jesus como nosso Salvador é da incredulidade. O que é a incredulidade? É não crer, não aceitar a verdade da Bíblia. Dizer, eu não creio na Bíblia, a Bíblia foi escrita por homens, e homem, o papel cabe tudo, o papel recebe tudo. Não, meu irmão, meu amigo, sim, a Bíblia foi escrita por homens, mas homens santos, lavados e comprados pelo sangue de Cristo, os quais foram usados pelo Espírito Santo de Deus para escrever a palavra de Deus sem errância alguma, sem nenhum erro. Nós cremos na inerrância da Bíblia como palavra inerrante do nosso Deus, que também não erra. Glória seja dada o nome dele. Está escrito em João, capítulo 20, versículo 27, não sejas incrédulo, mas crente. Essa palavra Jesus falou para Tomé, porque quando Jesus ressuscitou, que Jesus apareceu com os discípulos, se revelando como aquele que havia ressuscitado dos mortos, Tomé não estava presente. E quando os discípulos contaram para Tomé que Jesus tinha ressuscitado, ele disse, eu não acredito. Se eu não colocar o meu dedo no lugar dos cravos, na mão dele, não colocar a minha mão no lado, a lança que o soldado romano feriu Jesus depois de morto, eu não vou acreditar. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente, chamou Tomé à parte e disse, Tomé, coloca aqui teu dedo no lugar dos cravos. Chega a tua mão, coloca aqui do meu lado, vê que sou eu mesmo. Aí ele caiu nos pés do Senhor e disse, Senhor meu e Deus meu, perdoa-me, perdoa a minha incredulidade.
E Jesus disse, olha, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Não seja mais um incrédulo, mas seja um crente. E esta ordem é para todos nós. Não sejamos incrédulos, mas sejamos crentes na pessoa bendita de Jesus, na bendita palavra de Deus, que é inerrante, que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A sexta coisa ruim que Cristo nos libertou, quando nós entregamos nossa vida a Ele, é da falta de esperança. O mundo jaz sem esperança. Gálatas 5:5 está escrito, nós, entretanto, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, a nossa esperança, ela é imortal. Nossa esperança, ela é para sempre, porque a nossa esperança não está colocada no dinheiro, numa religião, numa igreja, mas no Senhor Jesus, que nos deu direito de vida eterna. Glória ao nome do Senhor para sempre. E a sétima coisa ruim, da qual Cristo nos libertou, é do túmulo. Mas é do túmulo, pastor? Sim, porque hoje estamos sujeitos a ir para o túmulo qualquer hora, porque estamos sujeitos à morte. Mas a Bíblia diz, em 1 Coríntios 15:52, que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão com um corpo incorruptível, e os que tiverem com vida ainda aqui na terra serão transformados e subirão ao encontro do Senhor. Então, Cristo nos libertou também do túmulo. Assim como Cristo foi ao túmulo e ao terceiro dia ressuscitou, e a Bíblia diz que aquele mesmo que ressuscitou, Jesus, nos ressuscitará e nos apresentará perante o Pai com o corpo glorificado, corpo glorioso, como os anjos do céu. Se você ainda não tinha essa esperança, receba hoje a Jesus como seu Salvador e Senhor e participe desta bênção. Inscreve neste canal e compartilha com alguém estas verdades maravilhosas, porque se serviu de bênção para você, pode servir de bênção para outros também. Que Deus nos abençoe nesta decisão maravilhosa, em nome de Jesus. Amém.